Paz do Senhor, amantes de Bíblia, quem gosta e deseja, vamos dar um início a um ciclo de série de vídeos sobre escatologia imaculada, irmãos. É conteúdo para você se nutrir e poder compartilhar com quem você for falar sobre o assunto com muita segurança, com muita maestria, tá? Se você ainda não fez, eu convido, se inscreva no canal, deixe seu like se gostou, se não gostou. Comente, compartilhe o conteúdo para alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos então primeiro compreender a etimologia da palavra escatologia, tá? Todo o conteúdo eu vou deixar na descrição, um esboço, tá? Sobre isso, um arquivo em PDF de brinde para você poder se nutrir de conteúdo, tá bom? Escatologia vem de duas palavras, escato, tá? Ou escaton, que é do grego, e logia, que é apreciação acadêmica, ou seja, estudo, né? Então, o estudo do fim. E aí a Bíblia nos diz em Apocalipse que o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Em Gênesis, ele criou, tudo foi criado em Gênesis 1, você observar, a leitura você vai ver que tudo foi criado por Deus. Aí você vem para Apocalipse, ele dizendo que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então ele é o escatom de tudo, ele é o fim. Todo o fim vem dele. Se ele falar que se deu o fim de vida, vai dar. E há uma promessa em destino em relação à igreja, em relação aos tribunais que terão, tribunal de Cristo, julgamento das nações, o grande trono branco, a fase do arrebatamento, o anticristo, a grande tribulação, as bodas do cordeiro, enfim, você vai entender tudo de forma clara e bem prática, tá bom? Eu quero primeiro te remeter a ler alguns versículos bíblicos para que você possa ter bastante referência. Primeiro, Gênesis 3 e 15. 3 e 15. E você tem liberdade, meu irmão, de deixar aqui no comentário perguntas para que nós possamos também interagir com você. Sugestões, eu acho que podemos falar disso. E vamos junto, compartilhando o Evangelho Imaculado, sem heresia, simples, sem muito dogma, mas que possa para o espectador se nutrir de verdade bíblica, tá? Aí versos 3 e 15 diz assim de Gênesis: se porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, vamos lá. Aqui é uma promessa no Gênesis, porque a serpente tentou Eva, Eva se deixou seduzir, induziu Adão, não é assunto para a família, mas tem muito ensino para dar sobre essa temática. E Deus, quando se revela a Adão, mostrando a Adão que na sua onisciência ele sabia o que tinha acontecido, ele também corrige a serpente. E ele promete que da descendência daquela mulher virá um que iria esmagar a cabeça da serpente. Tá? Então, a primeira promessa, se você for observar que Cristo e a criação vai triunfar, essa criação que deixa de ser criação e passa a ser filho de Deus, igual está registrado em João 1 e 11, ele veio para os seus o negaram, e todo aquele que creu deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui abre-se um start de que nós seremos enxertados na videira. Tá? Então a primeira promessa é essa. Tá? Depois, para entender, devemos ir para Daniel, meus irmãos. Vamos falar primeiro das profecias do Antigo e o que já vem se cumprindo, o que está acontecendo, para que você entenda. Daniel capítulo 9. Na verdade, nós vamos interagir entre o capítulo 9 e o capítulo de número 3, se eu não estou enganado, que trata da visão da estátua. Escatologia sem mácula, meus irmãos. Daniel, capítulo 9. Vamos entender aqui. 23. 22 o verso. Ele me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para todo declarar
que és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Deus está chamando Daniel para entender a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, 2 pontos, da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Pois bem, vamos entender aqui. As 70 semanas de Daniel, para que possamos entender bem ela, devemos nos remeter a Levíticos, que nos instrui a fazer um cálculo de 7 vezes 7, e também amarrar os textos no que Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos perguntaram, quantas vezes devo perdoar? E aí eles sugerem 7, e Jesus, na sua rica e infinita misericórdia, diz, até 70 vezes 7. Pois bem, aqui se enquadra 2 coisas extremamente importantes. Que esses 7 vezes 7 dá 49. Se ficarmos no tempo da lei, há um rito religioso litúrgico de que no ciclo do semanal, no 7º dia, a lei dizia que eles deveriam descansar e dedicar o dia ao Senhor. Nós no Ocidente temos o domingo, dominical, o culto dominical, nos relacionamos com Deus. Quando se vencia 7 anos, aqueles escravos comprados há 7 anos atrás, eles eram remidos, eles recebiam um induto de libertação. Quando se dava 7 vezes 7, se cumpria o ano do jubileu, por isso que alguns pastores jubilam, para o descanso, né? No 50º ano era restituído bens que a pessoa vendeu, porque não se fazia vendas definitiva no modelo judaico. Era uma venda tipo de um leasing, tinha um tempo máximo de 49 anos de negociação. Então, quando se dava o ano do ciclo jubileu, a terra que eu tinha comprado eu deveria restituir ao dono. Isso aponta para que nada pode tirar a nossa herança eterna, a nossa terra é eterna, a nossa morada é eterna. Nós podemos abrir mão pecando, não reconhecendo Jesus como Messias, não submetendo a palavra. E Jesus, ele nesse 7 vezes 7, ele está instruindo os discípulos, se remete à lei do Levítico, lá está claro, porque quando se dava o 50º ano, era o ano da restituição, do perdão, da alegria da terra, do povo. E aí o próprio Jesus diz, nos seus evangelhos, Isaías também diz, Isaías 61, o dia e o ano aceitável do Senhor, é a dispensação da graça, tudo aponta para a dispensação da graça. Ou seja, este ciclo de jubileu, agora ele está falando em 7 vezes 7, nas 70 semanas de Daniel, ele está nos instruindo a olharmos, irmãos, para o período e contextualizar com a estátua de Nabucodonosor que Daniel revelou o sonho. Por quê? Fecha aqui um pouquinho, 70 semanas. Jesus nos induziu a fazer uma conta de 7 vezes 70, 70 vezes 7. Levítico fala 7 vezes 7. Então, aí a gente vai para a estátua de Nabucodonosor, era 70 anos de cativeiro pela desobediência. Entendeu? O número 7 está todo relacionado à escatologia bíblica. Quando isso se dá, e Nabucodonosor quer a revelação do sonho, Daniel se põe a orar e Deus lhe interpreta o sonho e dá a revelação do sonho, era uma estátua com cabeça de ouro, com peitos e braços de prata, com o ventre e as coxas de bronze, com as pernas canela, que era de ferro, e os pés de ferro e barro. Vamos interpretar. A cabeça era a Babilônia. Era, nos dias de Babilônia, a nação soberana. Tinha muita riqueza, tinha um poder bélico em exército, mas ela caiu pelos medos e persas. Ciro, o meu ungido. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Isaías diz que ele é pai da eternidade. O Cronos e o Kairos se curvam. Ele é pai do tempo. Então, quando ele diz 70 anos de cativeiro, em 70 anos acabou. Aí cai a cabeça, agora entra o Medo-Persa, que é os peitos e os braços de prata. Esses peitos e braços de prata, eles também caíram nas mãos do grego,
que veio Filipe, pai de Alexandre o Grande, e ele vem conquistando as nações com um plano helenístico dos gregos, que era um plano de propor acordo comercial, o ensino da filosofia, a cultura, e isso encantava os olhos das nações. E essa é o ventre e as coxas de bronze. Depois vem Roma, que é a canela. Por que a canela? Porque foi um império longínquo. E depois vem o barro e o ferro. Não se misturam, irmãos. Não tem como você fazer nada que precise misturar a massa do ferro e do barro. Você vai entender o que é. Isto é a democracia. Porque aí Roma, ela permite judeus viverem nas suas províncias, dá uma certa liberdade para os judeus conduzirem a lei da sua religião. Então isso é democracia. A verdade da lei de Deus, ela é relativa, apreciada aos olhos romanos. E não tem como se impor, pelo contrário, eu devo aceitar. A democracia foi e é o pior câncer da humanidade. Por quê? Porque Deus nunca teve um propósito democrático. Deus sempre teve um propósito teocrático, porque Ele sabe o que é melhor para o homem. Quando eu trago para a democracia, eu tenho liberdade de expor o meu ponto de vista até para Deus. Então Deus não é democrático, Deus é teocrático. Qual a postura de um filho de Deus com relação a isso? Autocracia. Eu não me corrompo ao jeito da relatividade da democracia, não, porque eu tenho os princípios meus estabelecidos na lei de Deus. Então, eu sou autocrático e obedeço a Deus. Quando isso acontece, tudo ficou subjetivo, relativismo, o homossexualismo trazendo para os dias de hoje, que a Bíblia diz que é contrária, ele está entrando com projetos de lei para que o pastor seja obrigado a ir contra a lei do seu Deus para casar um homem com homem, porque não é casal é homem e mulher. Então é relativo às verdades. Isso é democracia. Aí a última coisa da visão é uma pedra que vem derrubar essa estátua. Ela derruba a democracia, ela derruba Roma, ela derruba os gregos, ela derruba os medos e persas, ela derruba os babilônicos. Quem é essa pedra? Mateus 16 e 18. Tu és Pedro, e sob essa pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa pedra, ela derrubou a estátua e ela se tornou um grande monte. É a cidade do nosso Deus. E ela se chama Jesus Nazareno, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Tá? Então, entendendo essa visão, agora aplicando as 70 semanas de Daniel, que nós lemos no capítulo 9, o start das 70 semanas se dá quando eles voltavam do cativeiro para reconstruir a cidade. Isso se deu com Neemias. Tá? Ali começou a contagem do período das 70 semanas. Então, aplicando 7 vezes 70, ou 7 vezes 7 dá 49.490. Olha que lindo que é a Bíblia. Hoje nós vamos falar até o período de Cristo, que é a leitura de Daniel. Porque vai de voltar a reconstruir a cidade até a vinda do Messias. Quem é o Messias? Jesus. Pois bem, aí entra também, irmãos, no período interbíblico, por isso que muitos se perdem, porque ficou 400 anos de silêncio. Tem um vídeo no nosso canal falando sobre isso. De silêncio dos profetas e dos escritos bíblicos entre o Antigo e o Novo Testamento. Este período foi o período helenístico, que a Grécia tentou, com Alexandre Magno o Grande, helenizar as nações. Então, por isso que nós temos muita herança, inclusive nesses escritos bíblicos, do grego koiné, que foi desse período helenístico. Tá? Então, tudo isso se deu, aí entra o Novo Testamento, Jesus pisa na terra. Jesus pisa na terra, irmãos, e é muito lindo o que se dá. Por quê? Porque se você observar o que acontece, você vai ver que Jesus ele diz em Mateus que ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher cananeia vem atrás dele dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando isso acontece, já aconteceu
483 anos das 70 semanas de Daniel, que é 70 vezes 7, que se dá 490. No entendimento literal da matemática dos judeus, era para completar 490 anos de Jesus reinar na terra, estabelecer o seu reino na terra. E Jesus está ali 483 anos, teria mais 7 anos de ministério. E se cumpre, irmãos, porque aqui Jesus está com 33 anos. Se cumpre exatamente um tempo em que iniciaria, porque se você vir na escola do sacerdote judeu, com 40 anos se dava o sumo sacerdote. Então, mais 7 anos, Jesus iria se revelar o sumo sacerdote na cruz, o sacrifício do cordeiro, e salvar a nação. Então, olha que lindo. Só que era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Promessa é para a nação eleita. Aí João diz em capítulo 1, verso 1, ele veio para os seus o negaram. A graça nos foi permitida gentílica por causa do negar dos judeus. Aí, aqui judeus negam a mulher cananeia, rejeitada pela lei de Deus. Ela vem atrás de Jesus, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ele olha e fala, eu não posso dar do pão da mesa dos filhos para os cachorrinhos. E ela diz, até os cachorrinhos comem da mesa do que cai dos seus senhores. O detalhe está no Jesus, filho de Davi, irmãos. Essa pronúncia é só de quem tem convicção de quem é Jesus. Porque é da linhagem de Jessé, da raiz de Davi, que vem o Messias. Se ela está gritando publicamente Jesus, filho de Davi, ela está dizendo, eu sei que o Senhor é o Messias, o Salvador da humanidade. Isso é fé, isso é adoração. E Jesus não resiste à fé e à adoração. Quando se dá isto, Jesus abre a porta da graça para abençoar essa mulher. E aí cumpre-se Romanos 11, se eu não estou enganado, que é a plenitude dos gentios. A possibilidade de salvar os gentios. Há o costume nesses dias de Jesus, da circuncisão, não circuncisão, e Pedro vem com Paulo, e Paulo fala, não basta estar externo, tem que ser interna essa circuncisão. Quando ela abre a porta da graça, se cumpriu com Jesus liberando misericórdia para ela, 483 anos das 70 semanas de Daniel. Quando viesse 490, no entendimento erudito do Antigo Testamento, se daria e se iniciaria o reino de Cristo milenar, cumprindo o sumo sacerdócio que lidera, o que traz, o que ministra para as nações, em 40 anos de Jesus. Isso não se deu. 483 anos a mulher cananeia esboça a fé, confessa Jesus como Messias, Jesus perdoa os pecados dela e propõe salvação para os gentios. Pois bem, as 70 semanas de Daniel aqui, ela é pausada, irmãos, para que Jesus alcance a plenitude dos gentios, que é a pregação para quem não tinha promessa de nação eleita, que eram os estrangeiros não ainda convertidos ao judaísmo. Isso se dá, e aí todos perguntam, mas o tempo parou? O tempo parou para a promessa da escatologia. Está pausado, faltando 7 anos. Agora o que precisamos entender de forma bem intrínseca é o que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque Jesus veio, subiu numa cruz, foi negado pelos judeus, foi reconhecido pelos que agora são filhos, que creem nele. Isso deu poder de sermos feitos filhos de Deus. Como filhos, agora acreditamos, que não vou falar hoje, mas no arrebatamento. Só que eu quero falar exatamente das 70 semanas. E as 70 semanas, elas se findam do arrebatamento para os 7 últimos anos. Eu vou dar uma breve introdução para você entender. Para isso, precisamos ler Mateus 24 e 32. Diz assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem ternos e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam.
O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Pois bem, primeira coisa deve ser entendida, a promessa da figueira voltar a ter ramos e florescer é concernente à nação de Israel. Quando ela foi em 1948 reconhecida como nação novamente pela ONU, voltou a ter ramos, voltou a florescer. Quando diz não passará essa geração, a Bíblia não está dizendo da geração que escreveu o texto, mas da geração que viu a figueira florescer, que significa Israel sendo reconhecida como nação. Em 1948, a ONU reconhece Israel como nação. Ali começou a florescer novamente. Pois bem, entendendo isso, agora devemos entender essa geração. Em 1948, a nação voltou a florescer. Pastor Eduardo, por que tudo isso? Porque isso é o termômetro, é o relógio, para quando vai voltar a cumprir o 7º último ano das 70 semanas de Daniel. Tá? Então, esse reconhecimento de Israel como nação em 1948 é o sinal de quando vai se dar o 7º último ano das 70 semanas escatológicas de Daniel. Quando aconteceu isso, o texto diz que aquela geração que viu em 1948 os jornais publicarem que Israel foi reconhecida como nação e os brotos estão crescendo, não vai passar ela. Então, de uma forma de pressuposto, quem nasceu em 1918 tem 30 anos em 1948. Jovens. Então vamos voltar até 1918. Essa geração que nasceu num pressuposto, porque o dia e a hora exata só Jesus sabe. Ele diz o dia e a hora ninguém sabe, virá como ladrão. Mas ele promete que não sabe o dia e a hora. Mas ele nos deixou profecias para amarrar textos e fazer contas. Podemos ter uma aproximação desse período. Tá? Podemos chegar perto do que é esse período. Vou provar para você. Não passará essa geração. 1918 nasceu, 1948 tem 30 anos. Salmo 90, capítulo 90, verso 10, diz que 80 anos é enfado. Já não está bom viver. Eu ponho esse texto aqui. A geração de 1918, com 80 anos, está enfadada. Ela já está desgastada. A medicina prova que um senhor de 80 anos já está com a saúde bem debilitada. A medicina confirma Deus. Gênesis, capítulo número 6, verso número 3, diz que o limite de vida do ser humano será 120 anos. Tá? Então, se eu pego 1918, aquela geração que viu em 1948, que tinha 30 anos, Israel florescer, a figueira florescer, e coloco mais 80, vai dar 1998. Ela já começou a ficar enfadada. E a Bíblia diz que não vai passar esta geração sem que veja o arrebatamento, sem que veja as coisas concernentes ao arrebatamento. Tá entendendo? Agora, ela está enfadada em 1998 se eu voltar para os jovens de 30 anos que viram, se eu voltar ao nascimento deles, tá? Tudo é aproximação, é pressuposto com coerência de texto bíblico, não é do próprio homem. Aí se eu colocar 120 anos, presta atenção, mais 1918, os limites dessa geração, que viu a Israel ser reconhecida como nação. Então o arrebatamento vai se dar nesta geração. Jesus está à porta, irmão. Os sinais estão mostrando isso. Nessa geração que viu Israel ser reconhecida como nação, a figueira florescer em 1948. Tá? Então, nós entendemos com estes pressupostos que não, o dia e a hora só ele sabe, mas ele deixou sinais de tempos, de possibilidades. 1998 até 2060 é o que entendemos que vai acontecer a volta, o arrebatamento de Cristo, as 7 anos de tribulação, 7 anos de bodas, reino milenar vai se iniciar, tá? Por causa disto, por causa desta conta, por causa de amarrar estes textos e entender isto. Então o que eu te aconselho? Fique pertinho de Jesus, meu irmão. Se conserte com Jesus. Pede para Ele te fazer melhor a cada dia.
porque vai estralar o piscar de olhos e a igreja vai fechar o olho aqui e abrir o olho no tribunal de Cristo, que se dará entre o arrebatamento e a entrada das bodas do Cordeiro. Então você entendeu que nós devemos entender essa conta, que em 1948 Israel foi reconhecida como nação, a figueira voltou a ter seus crescimentos, seu florescer. Aquela geração de 1948 não vai passar sem que veja o arrebatamento, as coisas que estão relacionadas à escatologia. Então, quando se der o arrebatamento, se inicia o último ano, os últimos 7 anos, dá 490 anos das 70 semanas de Daniel, que é 70 vezes 7. Tá? Isto só para deixar você com um melzinho na chupeta do que você vai ouvir daqui para frente. Este vai se dar o tribunal de Cristo, o arrebatamento, tribunal de Cristo e o início das bodas do Cordeiro. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, entendendo num paralelo também sobre tribulação, quem é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, e deixar a porta aberta para entrarmos no reino milenar, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, nós estamos abertos a perguntas, meus irmãos. Que Deus em Cristo lhes abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, Escatologia Sem Mácula.